Meus irmãos, como nós comentamos inicialmente, né, a nossa conversa, a nossa palestrinha de hoje, ela tem um enfoque numa das bem-aventuranças do Sermão do Monte, porque lá Jesus deixou um, um cabedal de informações importantes para a nossa vivência cristã. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre óleos puros. E vamos procurar entender o significado desses óleos puros que o Evangelho de Jesus nos propõe. E a bibliografia, nós pegamos isso no capítulo 8 do nosso Evangelho, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, capítulo 8, né? No jornal, eu peguei alguma coisa no Portal do Espírito, e do livro Meditação Diária à Luz do Sermão da Montanha, do Raul Marino Júnior, que a Marta fez a gentileza de me passar algumas informações preciosas. E a frase que nós colocaremos hoje é assim, ó: os olhos, eles são inúteis quando a mente e o coração são cegos, né? Então essa frase ela já nos incita a pensar um pouco, né? Eu tenho os olhos físicos, né? Mas eles são praticamente inúteis do ponto de vista da nossa espiritualidade, né? Quando a nossa mente e o nosso coração são cegos. E eu fiz aqui uma introduçãozinha, né? Porque Jesus sempre nos ensinando, né? Então, como já sabemos, o Sermão da Montanha é o conjunto de ensinamentos principais que Jesus deu aos seus discípulos e ao povo sobre como o cristão deve viver. Então, ele contém esse Sermão do Monte, né, da montanha, ele contém muitas lições poderosas, como as bem-aventuranças, o mandamento do amor ao próximo, a advertência contra a hipocrisia, né, daqueles doutores das leis, né, dos fariseus, que nós já falamos algumas vezes aí, e a importância de se construir uma casa sobre uma fundação sólida. Vocês lembram? Né? E essa casa é nós, é a nossa constituição, o nosso ser, a nossa alma. O Sermão da Montanha mostra todos os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Então, aquilo lá é uma fonte de sabedoria que todos nós precisamos entender cada dia um pouco mais, porque Jesus deixou ali ensinamentos importantes para essa nossa vida cristã. E hoje, então, nós vamos falar sobre os óleos puros, né? Então, agora vocês imaginam, né, se nós, com os nossos olhos físicos, se nós pudéssemos estar sempre contemplando a imagem de Jesus e levar essa imagem para dentro da nossa alma, para dentro dos nossos corações, e imbuídos, né, desse amor de Jesus, que nós pudéssemos viver, agir, nos relacionar, né, e entender as mensagens que o Evangelho nos traz. Os olhos é que nos mostram, pelos sentidos e pela intuição, o que pode ser verdadeiro ao nosso entender. Então, é com os olhos que nós vemos e temos a percepção, a intuição, né, do que é certo ou verdadeiro dentro do nosso entender. Então, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, porque essa luz estará envolvendo a nossa alma, a nossa mente, nosso coração. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, como é importante nós termos, então, Jesus
no nosso olhar, tá? Esse olhar, não o olhar físico somente, mas também com o olhar da alma e do coração. E aí, no nosso evangelho, lá tem uma citação que fala sobre a candeia, né? Que é uma luz. Então, a candeia do corpo são os olhos, pois eles nos iluminam. Se estes, pois, forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o teu corpo ficará às escuras. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão densas serão as trevas? Então, através dos olhos, que é a fonte de luminosidade, né, do nosso ser, do nosso corpo, tá? Se essa luz for boa, tá? O nosso corpo se iluminará. Mas se não, nós viveremos ou estaremos nas trevas. E quão profunda poderá ser essas trevas, né? Cabe aí uma reflexão. Um dos ensinamentos do Sermão do Monte nos diz assim, ó: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Olha que citação interessante. Por quê? Porque no Sermão do Monte, Jesus não está querendo dizer que bem-aventurados são aqueles que não têm a capacidade de enxergar, que nascem ou ficaram cegos. Não é bem isso que ele está dizendo, tá? Então nós vamos ver um pouquinho mais adiante qual que é esse sentido de ser um bem-aventurado, né? De ser um sortudo, né? De ser feliz aquele que tem os olhos fechados. Como Jesus falava muito por parábolas, nós precisamos entender a mensagem que Jesus nos passa. Então, existe aí um paradoxo, né, uma diferença entre visão material e visão espiritual. Jesus nos fala da percepção espiritual, utilizando os olhos como um símbolo da visão celestial, tá? Veja só, olha só que interessante. Às vezes, quando nós estamos orando, fazendo as nossas preces, as nossas mentalizações, não costumamos fechar os olhos, tá? Mas nós fechamos os nossos olhos físicos, mas os olhos da alma, do coração, eles estão abertos, em sintonia, para que nós tenhamos essa visão celestial. Então, Jesus nos fala dessa percepção espiritual, utilizando os olhos como um símbolo da visão celestial. Então, entendamos que a luz da espiritualidade que vem dos céus não tem em nós como porta de entrada os olhos físicos, mas sim os olhos do nosso coração e da nossa alma. Por isso que ele diz assim, às vezes, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Mas vamos um pouco mais adiante para entender essa citação. Então, nós precisamos, em outras palavras, preservar as nossas habilidades de receber luz moral e espiritual, do mesmo modo que o olho recebe e usa a luz natural, né? A luz do dia, né? Para guiar o corpo e a vida física. Então, nós estamos falando aí de visão material, que é essa, né? Que serve para a gente entender o mundo físico, as coisas que estão ao nosso redor, as coisas físicas, mas também a visão espiritual, que é aquela que vem através do nosso coração, da nossa espiritualidade, né? Da nossa mente. O olho saudável vê uma imagem única e não duas, como o olho doente. Assim, a alma banhada pela luz espiritual vê somente uma imagem e um só propósito, buscando a um só Deus.
e suas riquezas celestes, e não também as terrenas, como se servissem a dois senhores. Você lembra daquela situação que nós não podemos servir a dois deuses, a Deus e a Mamon, né? Então, a visão pura é aquela visão que nos coloca em sintonia com as riquezas celestes. Então, o olho saudável, ele vê uma única imagem, e não imagens em dualidade, um lado bom, outro lado ruim. Não podemos adorar a dois senhores, né? Como o nosso próprio evangelho nos ensina. E aí tem uma situação assim, o hipócrita, vocês lembram lá dos fariseus da época de Cristo, aqueles que falavam uma coisa, mas faziam outra, né? Então, o hipócrita, ele sofre de uma doença nos olhos da alma. A sua visão é dupla, ambígua, cheia de sombras, dando-lhe uma ideia distorcida sobre os propósitos e desígnios da vida em Cristo. Então, vocês lembram lá, né, dos fariseus que gostavam de subir em locais altos e fazer uma série de dissertações, falavam das esmolas, né, de que faziam coisas para o bem do povo, mas por trás não era bem isso. Isso é pura hipocrisia, né? O homem com visão iluminada pelo Espírito, ele vê apenas aquilo que é mais importante. O destino do homem no plano de Deus, as riquezas espirituais e a sua herança em Cristo. É isso que o homem, com a visão iluminada pelo Espírito, ele enxerga, tá? É o nosso destino no plano de Deus e as nossas riquezas espirituais, né? E a sua herança nos ensinamentos de Jesus. Você lembra que nós falamos um pouco que nós precisaríamos dar mais importância às riquezas do céu do que às riquezas da terra? Então, tem a ver com essa capacidade de nós vermos pelo Espírito. O mundo não pode tornar-se novo enquanto não for absorvida a nova visão interior, pois a visão é a impressão que nós recebemos do mundo visível e depende da qualidade da visão material. Então, nós dependemos muito, né, da visão material que nós temos. Mas enquanto nós, através da nossa visão material, nós não nos iluminarmos internamente, interiormente, tá? Para poder enxergar o mundo com a caridade, com a bondade, né? Com o amor ao próximo, tal, o mundo não vai poder se renovar. Ele só vai se renovar a hora que nós passemos a olhar o mundo através da nossa visão material, mas carregados com essa luz da nossa visão espiritual, com a luz do nosso coração. Por outro lado, a visão íntima de Deus, ela só poderá ser contemplada em toda a sua glória por meio dos nossos olhos espirituais. Então, nós não conseguimos ver Deus pelos nossos olhos materiais, e sim pelos nossos olhos espirituais. E qual que é a pior cegueira? Né? O cara não precisa ser privado da capacidade de enxergar para ser cego, né? Então, qual que é a pior cegueira? Então, há muita gente que enxerga a provação, mas não vê a oportunidade de ajudar. Tem pessoas que enxergam a miséria, mas não vê o auxílio. Que enxerga a fome, mas não vê o socorro à fome, ou não faz o socorro à fome. Ele enxerga a doença, mas não vê o alívio para essa doença. Enxerga o tormento, mas não vê a solução. Ele enxerga o desajuste, mas não vê o recurso. Enxerga o fracasso, mas não vê o incentivo.
Enxerga o desespero, mas não vê o consolo. Enxerga a solidão, mas não vê o apoio. Enxerga o abandono, mas não vê o conforto. Enxerga o desânimo, mas não vê o estímulo. Enxerga o sofrimento, mas não vê o lenitivo, aquilo que pode atenuar o sofrimento. Enxerga o infortúnio, mas não vê o amparo. Enxerga com os olhos físicos, mas não vê com os olhos da alma. Esse é o pior cego, aquele que enxerga, mas não vê com os olhos da alma. A privação da vista é prova dolorosa, cujas raízes remontam ao passado de dívidas, tá? Então, lá atrás, nós já viemos, né, cometendo erros, falhas, né, que tornam hoje, na encarnação, a nossa vida mais dolorosa em algumas coisas, tá? Porque remontam a dívidas também do passado. Mas isso não nos impede de começar a ver com a luz do espírito, a ver com a luz da alma, porque isso é crescimento, isso é evolução. Contudo, então, a pior cegueira é aquela que impede a visão da caridade e não vê o bem que lhe pode fazer. Tá? Essa é a pior cegueira. Nas nossas aflições, então, voltemos sempre para o céu, o nosso olhar, dizendo assim do fundo do nosso coração: Meu Pai, cura-me, mas faze que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Tá? Então, quando Deus criou as nossas almas, ele fez ela com a brancura, a perfeição. Mas nós, através das nossas falhas, dos nossos erros, nós fomos acrescentando erros, problemas, né? Nas nossas vidas anteriores, e hoje é hora de nós passarmos a ver as coisas do fundo do nosso coração. Então, quando se pede, Pai, cura-me, tá? Mas faz da minha alma enferma que ela se cure antes do corpo, né? E quando se fala assim, a pessoa às vezes que ela é cega, tá? Ela precisa ser curada. E nós não estamos falando só da cegueira física, nós estamos falando também da cegueira espiritual. Digamos que os que são privados da vista física deveriam considerar-se, então, os bem-aventurados da expiação. Então vamos lá. Lembremos-nos de que o Cristo disse: convir que arrancasseis o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar que se tornasse causa da vossa condenação. Lembra que lá no início eu comentei, as citações de Cristo eram por parábolas. Tá? Ele dizia coisas e nós precisamos entender o significado. Tá? Jesus não está dizendo que você deve meter um canivete no olho e arrancar e jogar na fogueira. Tá? Mas ele está dizendo que nós devemos nos livrar dessas más visões e nos livrarmos delas definitivamente, tá? Porque é melhor você se livrar dessas visões do que você fazer com que ela se torne causa da vossa condenação, ou seja, através da prática do mal.
Então, não está se falando aí para ninguém se cegar, mas é como nós enxergamos e como nós fazemos o bom uso da visão. Então, diz lá, né, nos ensinamentos de Jesus, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que nós que aqui estamos, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar com elas às esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Olha que ensinamento, né? Então, quando ele diz bem-aventurados os cegos, mas é aqueles, tá, que abrem mão da cegueira nociva para enxergar com os olhos da alma. Estamos no Tá? último minuto, hein? Ah, obrigado, Volpe. Muito obrigado. Então, abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma, abertos a qualquer coisa. E fechados, eles estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Ok. Então eu estava dizendo que aberto, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão sempre prontos, sempre ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Então eu insisto muito nesse entendimento, né, de que aberto os olhos estão sempre prontos para causar a falência da alma, dependendo de como que nós enxergamos as coisas através dos nossos olhos físicos. E enxergando através dos nossos olhos físicos, ou não enxergando as coisas más, é como se eles estivessem fechados. E eles estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Observemos que a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz, às vezes, à morte. Quando uma aflição ela não é consequência dos atos da vida presente, então deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Certo? Então, por exemplo, existem, às vezes, nascem pessoas sem a visão, ou que perdem a visão. E nada é por acaso. Em alguns casos, isso tem a ver com vidas anteriores, com vidas pregressas, né? Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte não é nada mais do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias. Deus não é punitivo, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Então, aqueles que, de uma certa forma, em vidas anteriores, em vidas pregressas, cometeram atos falhos, faltas, às vezes ele vem para uma reencarnação, tá? Com o propósito de pagar, né, essa dívida, né? Se, por sua bondade, Deus, né, lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho, dizendo, né? Isso aí tem a ver com a nossa reencarnação e de nós não nos recordarmos das vidas anteriores. Mas Jesus diz assim: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou, certo? E essa punição, ela não tem um caráter punitivo como nós sabemos, mas é uma oportunidade de você rever e de você se aprimorar espiritualmente.
Se, portanto, então, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda em algum momento na sua existência. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados. Fica, portanto, para nós a reflexão sobre a importância da visão e onde o seu mau uso poderá nos levar. Então, essa comparação ela é forte, mas nos solicita aumento da nossa vigilância, valorização da visão, para que se torne comunhão com o Criador, e não um instrumento de novas quedas. Então, concluindo assim esses nossos estudos, se nós passarmos por provações que não são decorrência da vida presente, não tenhamos dúvida, ela tem ligação com as nossas vidas passadas. E a justiça divina, ela não falha e nos dá sucessivas oportunidades de redenção. E nesse caso específico, dizem os espíritos, eles reforçam: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essa frase dita por Jesus e a espiritualidade, eles reforçam isso através dos livros, né, para nosso conhecimento e nosso ensinamento, referindo-se ainda à própria pena de talião. Lembra? Olho por olho, dente por dente. Abrindo-se, inclusive, a possibilidade de ter sido nós a pedirmos aprovação ou expiação pela qual passamos, ainda que não nos lembremos, porque não nos é dado essa possibilidade. Então, meus irmãos, estejamos, pois, atentos aos ensinamentos no Cristo e na mensagem. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o, ou seja, muda a sua visão. Portanto, mais uma vez, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, pois são cegos para com as trevas do mundo, mas com visão perfeita para a luz da espiritualidade. Então, essa segunda frase, ela explica um pouco esse bem-aventurados os que têm os olhos fechados, tá? Porque aqueles que são efetivamente cegos, eles podem estar espiando vidas passadas. São cegos para com as trevas do mundo, mas eles têm visão perfeita para a luz da espiritualidade, tá? E isso não isenta todos nós que temos a visão física e clara do mundo, tá? Que nós devemos nos afastar das trevas do mundo e ter visão perfeita para a luz da espiritualidade, através da nossa alma, do nosso espírito e do nosso coração. Vigiemos, especialmente os olhos, para que não nos levem à destruição, mas sim ao encontro com o Cristo. E assim se pede muita paz. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Deus nos dá as provas de acordo com aquilo que nós necessitamos, mas Ele nos dá a ventura de acordo com aquilo que nós merecemos. Planta uma semente doce e colha um fruto doce. Planta uma semente amarga e colherás um fruto amargo. E Jesus dizia isso lá no Sermão do Monte, em todos os encontros, as possibilidades que ele tinha para com o povo, e para nossa felicidade, os apóstolos de Jesus escreveram tudo aquilo que ele dizia
e fizeram com que isso chegasse até os dias de hoje. E nós temos aí no nosso Evangelho a terceira revelação, que vem a reforçar e a tentar explicar com mais clareza todos esses ensinamentos que Jesus nos deu através das parábolas, porque era mais fácil para o povo daquela época entender da forma que ele dizia. Então, meus irmãos, que assim seja. Vamos dar sempre graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos faz. Vamos iluminar os nossos olhos, porque Ele é a candeia do nosso corpo. É através dos nossos olhos que entra a luz, tá? E a luz física para as coisas boas do mundo e a luz espiritual que nos enriquece a alma e o nosso coração. E vamos sempre pensar no nosso Mestre, que tem muito e muito e muito para nos ensinar. Obrigado a todos e uma boa noite.